Os eventos deste programa são baseados em testemunhos. Alguns nomes foram alterados para proteger os envolvidos. Neste mundo, o mal é uma realidade. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Fala galera do canal Conhecendo o Sobrenatural. Meu nome é Vitor e hoje eu vou falar sobre um caso bem específico ou alguns casos bem específicos sobre a sobrenaturalidade, ações do sobrenatural em nosso meio. A pessoa a mais. Uma vez eu estava na casa de amigos, todos reunidos na sala, quando vi uma pessoa saindo do quarto de um deles e entrando na cozinha. Bem rápido. Meu coração começou a bater muito forte. Quando eu fico assim, eu sempre sei que é algo mais sobrenatural. E eu comecei a contar os amigos na sala sem falar nada. Todos estavam lá. Fui na cozinha, acendi a luz e não tinha ninguém. Quando voltei para a sala, meu ex olhou para mim e falou: "Eu vi também. Você não tá louca. Você não tá louca não. Mas só nós vimos, mais ninguém." A boneca de porcelana. Quando eu era pequeno, eu tinha uma bonequinha de porcelana muito linda. Numa madrugada eu acordei e vi mostrando os caninos dela para mim, seguindo de um... Me convenci de que era minha imaginação e consegui voltar a dormir. No dia seguinte, ela quebrou sozinha. O senhor de chapéu e roupas brancas. Quando eu era pequeno, eu via espíritos. Uma vez eu estava no sofá da casa, vendo desenho animado, de noite, e senti um arrepio. Olhei para o lado e vi um homem alto, negro, com roupas e chapéu branco, passando da minha casa para a casa da vizinha. Estranhamente, depois de 15 minutos, senti a mesma coisa e o vi passando de novo. Dessa vez, ele parou, fez o sinal de que sabia que eu tinha visto e saiu andando para desaparecer. Eu tinha 8 anos quando isso aconteceu e neste ano descobri no terreiro, que era o seu Zé Pilintra, entidade de Umbanda. Os sonhos que deixavam marcas na pele. E eu acredito que já tenha sido visitado por alguns das seguidos. Acordei com fortes dores em diferentes partes do corpo e com a mente tonta. Parecia uma ressaca, mas eu não bebo. Então, era de fato estranho. Comecei a notar que apareciam marcas na minha pele, tipo manchas roxas, como se eu tivesse sido apertado ou amarrado. Achei tudo mais estranho ainda porque moro sozinho, durmo sozinho e faço tudo sozinho. Não tinha como aquilo estar ali. Desde então, comecei a ter alguns sonhos estranhos, em que eu estava em laboratórios de estudo, com silhuetas quase invisíveis me examinando. O sonho era estranho, pois me retratava com sonolência e via flechas. Nos sonhos, eu estava amarrado. Quando olhava para as silhuetas, eu acordava com as dores onde estariam as cordas. É tão bizarro que anotei esse sonho para procurar vestígios sobre isso na internet. Não encontrei material tão relevante, mas o suficiente para acreditar que eles estavam cuidando da saúde do meu próprio gado. A mulher no espelho. Quando minha irmã e eu éramos pequenos, começamos a ver a mesma mulher dentro da casa, loira, dos cabelos longos e sempre com um vestido antigo. Quase sempre a víamos no mesmo horário, entre 2 e 4 da manhã. E sempre a víamos pelo espelho. Quando eu não a via, minha irmã via. Nunca acontecia de as duas verem juntas. Durante o dia, eu ficava sozinho em casa
e o som e a TV desligavam e eu via vultos. Era um verdadeiro inferno. Isso durou mais ou menos 5 anos. Depois de ter uns 7 anos que paramos de ver, já estávamos no candomblé, quando fomos atendidos por uma entidade que nos disse que a mulher que a gente via, quando criança, era dona de um objeto que tinha em minha casa e que ele era muito apegada. E ele, em vida, mas que o objeto já havia quebrado. Na hora nos olhamos assustados e falamos juntas: o espelho. Era um espelho de moldura muito antigo que minha mãe havia comprado em uma dessas casas de antiguidades. Certo dia deu uma ventania e ele caiu no chão com tanta força que a moldura rachou no meio. Minha mãe era muito apegada e não queria jogar fora. Ficou com ele por uns 2 meses, ainda tentando achar alguém que fizesse a restauração. Graças a Deus, ela não conseguiu e resolveu jogar fora. Coincidência ou não, a mulher parou de aparecer em casa na mesma época em que a minha mãe se desfez da moldura. O objeto voador não identificado. Em um sábado qualquer de 2001, eu tinha 12 anos na época e adorava andar de bicicleta pela vizinhança com meu Walkman, com músicas gravadas de rádio. Era sol, estava na minha segurança, volta no quarteirão, na minha segunda volta no quarteirão. Estaciono a bike na frente da casa e percebo algo incomum no horizonte. Desci da bicicleta, olhei para o céu e atrás da casa da frente percebo um globo prateado quase cromado girando sobre o seu próprio eixo. Mas imóvel no céu, fiquei olhando aquilo e pensando o que poderia ser. Balão? Pipa? Nada disso. Era um OVNI. Ele ficou lá, imóvel, por uns 20 segundos e logo acelerou para cima, sem fazer barulho, em uma velocidade que eu só vi em filme. Sumiu. Anos depois, já adulto, busquei as informações sobre o tal globo prateado e achei vários vídeos de várias aparições parecidas com a minha, com o mesmo objeto esférico prateado. O quarto dos ex-inquilinos. Eu morei em uma casa meio macabra. Era alugada e o dono usava um dos quartos para guardar móveis que eram deixados por ex-inquilinos. Esse quarto estava sempre trancado, mas só de olhar para a porta eu tinha arrepios. Uma vez eu estava limpando meu quarto e eu dormia em um colchão que ficava no chão em cima de um tapete. Não tinha cama. Eu levantei o colchão, que era de casal, muito pesado, e encostei ele em pé no batente da porta. O colchão ficou metade para dentro e metade para fora do quarto. Retirei o tapete do chão e fiquei de costas para o colchão, para pendurar o tapete na janela. Na hora que me virei, o colchão estava exatamente na posição em que ele ficava no chão. Não havia forma dele simplesmente ter caído na posição certinha. Fiz vários testes, fora que eu teria ouvido o barulho dele caindo, ou sentido vento. Quando olhei para o corredor, a porta do tal quarto estava aberta, e eu sequer tinha chave. Por último, senhores, a amiga da vovó. No mês passado fui visitar uma amiga que mora no mesmo prédio em que minha avó morou há 40 anos. Quando estava saindo no elevador, uma senhora baixinha de vestido amarelo virou para mim e perguntou: "Você é a neta da Teresa, né?" Fiz que sim com a cabeça, e então ela começou a me contar várias histórias de quando elas eram vizinhas e amigas. Seguimos conversando até perto de uma praça e ela disse exatamente assim para mim: "Gostei de te conhecer. Meu nome é Geraldina, mas pode me chamar de Dininha. Diz para a Teresa que estou com muita saudade dela. Até mais." Me despedi e segui andando. Quando cheguei em casa, contei para minha avó e vi a Dininha e conversei bastante com ela. Minha avó respondeu que a tal Dininha já tinha morrido faz tempo e ainda me mostrou uma foto dela. Exatamente a velhinha com quem eu conversei. Depois dessa, nem passo mais perto daquele prédio. E minha avó acha que uso drogas.
Galera, foi um prazer narrar essas histórias para vocês, para o canal Conhecendo o Sobrenatural. Ative o sininho das notificações, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Até a próxima.